Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Eu quero ler com vocês o Salmo 122, que diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor à casa do Senhor, nosso Deus, buscarei teu bem. É bom acordar no domingo pela manhã e se alegrar que vai ter um culto de adoração ao nosso Deus e você pode participar. Nós temos lembrado, que esse tempo é de agradecimento. É um tempo da gente colocar diante de Deus nossa vida e dizer obrigado, Senhor. Acordamos nessa manhã e estamos alegres porque a Tua presença está conosco. Esse texto diz e fala sobre alegria. E eu espero que nessa manhã teu coração também esteja alegre. Porque você está no melhor lugar que você poderia estar. A casa de Deus. Usufrua de tudo isso e que você possa aprender de Deus nesse dia, não apenas de manhã, mas também à noite, tá bom? Nós vamos orar. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por essa manhã, quero agradecer por cada um desses irmãos que o Senhor trouxe até aqui. E eu quero pedir ao Senhor que a Tua boa palavra, Deus, seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Peço ao Senhor que nos ajude, então, e faça a Tua vontade, Senhor. Abençoe-nos todos os professores, alunos, toda a nossa escola dominical. É o que nós te pedimos, Senhor. E coloque sempre alegria e paz no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero... O pessoal do louvor já pode vir à frente. Só quero dar os avisos que as crianças já podem, até o MQV Júnior pode vir para trás. Já tem o louvor ali, tá bom? E território TIM 1 e 2 fica aqui, tá bom? Então, até MQV Júnior pode ir lá para trás para o louvor deles mesmos. E também sobre a revista, se alguém ainda não a retirou e precisa retirar, a Mônica vai estar ali na secretaria e pode pegar então a revista agora pela manhã, tá bom? Então, está aqui o grupo do louvor. Bom dia, igreja. Bom dia. Estava me lembrando hoje de manhã que esse é o primeiro domingo do feriado de carnaval em 25 anos que nós não estamos em retiro. É uma notícia que me pesa o coração, porque há 10 anos eu me propus fielmente em ajudar, em participar e fazer parte da organização e no envolvimento de tudo. E participava já há 15 anos, todos os anos. Mas Deus tem nos dado um livramento e um tempo de ensino. E o texto que me veio à memória hoje de manhã, enquanto eu pensava nisso, é 2 Crônicas 7,14. Os irmãos lembram de cor esse texto? Não. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É um tempo da igreja clamar. É um tempo da igreja não se levantar, mas se ajoelhar em oração. Para que todo engano seja dissipado, para que toda mentira seja queimada e nós possamos ter a nossa razão firmada na palavra de Deus, naquilo que está acontecendo. Mas também clamar, porque o diabo tem se aproveitado dessa confusão e tem feito bagunça nos nossos meios. Que isso sirva de ânimo
para os nossos joelhos ficarem calejados, orando pela Igreja de Cristo, orando para que nós possamos, com essas programações, não é a falta de estar no retiro que me deixa chateado, é a falta de poder levar 10, 15, 20, 30 jovens, pessoas novas, para que pudessem ouvir a palavra pela primeira vez, e lá estar no meio de um povo diferente, para poder conhecer Jesus. Isso me deixa desanimado, mas que Deus nos anime pela sua misericórdia. Amém? Vamos ficar em pé? Mas mesmo com problemas, mesmo com dificuldades, a Bíblia nos ensina que esse é o dia que o Senhor fez para si mesmo, para a glória dele, mas para que nós pudéssemos nos alegrar com esse Deus que é Criador. O Salmo 100 nos ensina uma forma de estarmos na comunhão com Deus e com os irmãos. Ele começa dizendo assim: celebrai com júbilo todos os moradores da terra. Vamos nos alegrar na presença desse Deus. Apresentamos a Ele com cânticos.
com a sua misericórdia, desprendeu o seu amor através de Cristo Jesus por nós. Éramos pecadores, éramos maus, éramos condenados ao inferno. Por causa dos nossos delitos e pecados, éramos separados do Senhor. Mas por teu amor, o Senhor enviou Jesus e pagou todo o preço do meu pecado. Comprou o meu espírito de dívida, pagou, e hoje, através desse sacrifício, eu posso cultuar ao Senhor, cantando, dizendo que tenho a esperança de cantar eternamente na tua presença. Eu, junto com esse povo que aqui se reúne e nos ouve em qualquer lugar, vamos poder cantar na tua presença, não porque merecemos ou porque somos alguma coisa, mas sim porque Jesus, por alto preço, grandioso sacrifício, nos comprou para si mesmo, para a glória do teu nome, para que sejamos diante do Senhor, povo teu, a noiva de Cristo. Nessa manhã, que com a tua palavra possamos aprender e ter mudança nas nossas vidas, sermos aperfeiçoados no amor, habilitados na palavra e constantes em toda boa obra, vindo do Pai de Jesus. Que o Senhor assim nos abençoe e nos ensine em nome de Jesus. Os irmãos podem sentar, as demais classes podem dividir. Bom dia, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Está ligado? Alô, som? Isso, está ligado. Então nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de Apocalipse, capítulo 9. Pode abrir lá, Apocalipse, capítulo 9. Apocalipse, capítulo 9. Quer dizer, todos que é muito bom estar na casa do Senhor. Aqueles que estão em casa também, tenham um bom dia, uma boa escola dominical. Nós estamos continuando, Apocalipse 9, isso. Nós paramos parte da quinta trombeta e hoje vamos terminar a quinta e entrar na sexta trombeta, que é o texto de Apocalipse 9. Então nós vamos ler hoje do verso 13 em diante, tá? Mas antes de nós fazermos a leitura, vamos só relembrar rapidamente o que nós vimos do capítulo 9 até agora, sobre a quinta trombeta. Ok. Na quinta trombeta, do verso 1 ao verso 11, nós estudamos que ao tocar a trombeta, algumas coisas aconteceram. E essas coisas que aconteceram estavam relacionadas com a ação de punição, a justiça de Deus, correlacionado ao ser humano. Então, a primeira, segunda, terceira e quarta trombeta falava de uma ação soberana de Deus sobre a natureza. Era uma ação específica de Deus agindo na natureza, partindo do pressuposto ou da ideia bíblica de que quando Deus chamou Adão, Eva, para conversar após o pecado, Deus foi narrando algumas coisas das consequências do pecado. E não só o homem e a mulher foram contaminados com o pecado, vindo isso o inferno, a morte, o sofrimento, mas Deus fala para Adão para a mulher, que maldita foi a terra se tornou maldita por causa do pecado. Então o pecado de Adão e Eva, a desobediência, trouxe contaminação, trouxe consequências, não só para o homem e a mulher, mas para toda a criação. Então partimos da ideia assim, de que quando Deus no sexto dia criou o homem, e depois no sétimo parou para contemplar todas as coisas
e viu Deus que isso era muito bom, viu Deus que isso era maravilhoso. Deus contemplou a beleza, a perfeição da criação de Deus, toda essa maravilhosa criação, tudo, ela sofreu contaminação com o pecado. Ela sofreu uma ação, com o pecado, que até se tornou maldita. Então, quando a gente pensa em Deus, às vezes nós damos tanta ênfase de que na relação de Deus com o homem pecador e em Cristo, a relação de Deus com o homem selado pelo Espírito Santo, nós falamos tanto disso, que é o centro do ensinamento bíblico, mas às vezes esquecemos de falar que Deus também se relaciona com tudo que Ele criou, não só o homem e a mulher. O homem e a mulher é uma parte, talvez a coroa, como diz, da criação de Deus. Mas o restante da criação de Deus também mantém um relacionamento, mantinha, e hoje se afastou de Deus por causa da consequência do pecado. Então os 4 primeiros trombetas falam dessa ação de destruição de Deus sobre a natureza como parte de justiça contra o pecado e a desobediência. E automaticamente, quando a natureza é afetada, o homem, a mulher, o ser humano, ele sofre com isso. Há pouco tempo atrás, a gente falava que ficou um bom tempo sem chuva. A gente via aí os agricultores, o pessoal que tem terras falando como vai ser ruim para a economia, como vai ser ruim para a nossa cidade, porque se não chover logo vai secar, queimar tudo. Esses dias, teve aí 15, 20 dias de chuva todos os dias. O pessoal que tinha feijão para tratar, tinha a soja para colher, o trigo, o milho, estavam preocupados que iam perder a sua lavoura porque não conseguia tratar ou colher, e iria trazer um dano na qualidade, na quantidade, porque quando a natureza é afetada por destruição ou desequilíbrio por causa do pecado ou da ação de Deus, não só a natureza padece, mas o homem padece. O ser humano sofre com isso. E os 4 primeiros trombetas falam exatamente dessa ação soberana de Deus sobre a natureza, de uma forma, primeiro, destruidora, mas com a intenção de levar o ser humano que ainda não conhece a Cristo, se render e voltar a Deus. Segundo, para aqueles que não conhecem a Cristo, ou que conhecem e o rejeitaram, como justiça de Deus. Deus pune, Deus faz a justiça com o pecado e o pecador, somente com aqueles que ouviram e rejeitaram a palavra do Senhor. O quinto, o nosso quinto cavalo, quinta trombeta, nós vemos ali que ele fala sobre cavalaria, por isso estou confundindo cavalo, trombeta, sabe, sobre cavalaria. A quinta, ele tem uma ação diferente. Se nas 4 primeiras Deus usou a sua ação soberana na natureza, agora Deus permite uma ação maligna sobre os homens, as mulheres, o ser humano. Então na quinta nós vemos assim que foi solto, Satanás libera uma grande multidão de demônios que vai agir na sociedade. E é isso que nós estamos vendo, de que ele vai agir na sociedade, mas ele vai agir em toda a sociedade? Não. Essa quinta trombeta, ele vai liberar uma espécie de atuação de demônios, mas uma ação limitada, porque eles não poderiam tocar mais na natureza e nem tirar a vida do homem, mas também não poderia tocar naqueles que são selados, receberam o selo do Espírito Santo como propriedade exclusiva, pertencente à família e ao povo de Deus. Então o quinto fala, é uma ação contra os homens ímpios que rejeitaram a Deus, mas não vai tirar a vida, mas vai possuir, vai destruir, atormentar, fazer um estrago psicológico, um estrago emocional, um estrago mental, um estrago espiritual e físico, mas ainda não vai levar à morte. Porque esse cavaleiro, nós vimos que é o cavaleiro do inferno,
ele é uma estrela caída, como nós já estudamos, ele tem um caráter pervertido e destruidor, a palavra que é usada para ele é destruidor, é aquele que veio para destruir, ele tem sua autoridade ilimitada, não ataca a natureza e não mata o ser humano, mas ele vai tentar destruir em todas as suas áreas, as suas relações, a sua vida. Ele tem a característica de gafanhoto que sai do abismo. A ideia do gafanhoto nós vimos que é insaciável, né? Não para, destrói, volumoso, onde passa ele causa danos, né? Ele tem espírito de obscuridade, ele trabalha com a destruição, ele trabalha com poder e domínio sobre as pessoas. O espírito de inteligência, ele é inteligência. Eu falei ali assim que o diabo, Satanás, ele não conhece a mente humana, ele não conhece o futuro, ele não é soberano igual o nosso Deus. Só que ele tem uma experiência de vida de milhares de anos de história. Ele conhece por indução, né, o ser humano. Então ele sabe que se ele colocar na sua frente tal situação, você cai. Se ele colocar uma pressão, você não aguenta. Ele é um cara especialista, PhD no conhecimento humano. Ele não conhece o futuro, mas ele conhece as tendências e as nossas fraquezas como ser humano. Ele usa isso para nos destruir. Sensualidade, violência, inatingibilidade, ou seja, ele usa armas que não são desse mundo, são armas espirituais, e que nós não conseguimos combater com armas, escudos, defesas humanas. Tem que ser uma batalha espiritual. Nós vivemos uma guerra espiritual. Nós vemos também que a missão desses gafanhotos, das quinta trombeta, que vieram para atacar, né, ele tem a ideia de atormentar os homens, causar danos aos homens. A tormenta que eles causam é pior que a morte. Condição do povo de Deus diante dessa cavalaria do inferno. O diabo e seus demônios conhecem aqueles que são de Deus e não lhes tocam. Esse quinta trombeta, Satanás é solto, mas ele sabe quem são de Deus, e eles não têm autorização para tocar. Tive uma experiência de muito tempo atrás. O Lucas era pequeno, né? Estamos falando de demônios, né? O Lucas era pequeno. Eu estava trabalhando como auxiliar aqui na igreja. Numa segunda-feira, folga pastoral, eu coloquei um colchão na sala, eu e o Lucas pequenininho, a Eliane, eu não sei onde está, provavelmente alguma reunião, algo assim, e eu e o Lucas estávamos brincando lá no colchão. Aí toca o telefone de casa, uma mulher de um grupo de estudo que eu tinha num certo bairro, bem evangelístico, e a mulher disse assim: olha, pastor, você pode vir aqui, que a fulana de tal está doente? Eu disse: posso. Arrumei o Lucas, troquei de roupa, pegamos no carro e fomos lá com a intenção de levar a moça que nós fazíamos estudo ao hospital. Se está doente, vamos levar no médico. Quando nós encostamos o carro, nós paramos o carro em frente à casa e vimos que o médico não daria conta daquilo. O bicho estava pegado. Tranquei o Lucas no carro e disse para o pequenininho: ora aí. Eu saí do carro e com a cabecinha assim no vidro, com a mãozinha, tentando enxergar o que estava acontecendo lá. Cadê o Lucas? Está aí? Está lá atrás. Não, está lá fora. Daí nós entramos na casa. A mulher estava possessa, tinha manifestado uma possessão espiritual nela. E eu quero destacar o seguinte: quando eu estava chegando do carro a alguns passos até a sala onde eles estavam, que parecia uma eternidade, eu escutava uma voz gritando assim: deixa eu sair daqui que ele está vindo. Não era eu, é aquele que está em mim. Ele estava com medo, não do Alex. O Alex em si não pode fazer nada, mas aquele que me selou, aquele que habita no meu coração, Cristo, meu Senhor, meu Salvador, ele estava indo à frente. E quando aquele Espírito viu que estava chegando um servo de Deus, e que o Deus, Cristo, estava chegando naquele lugar que mora no meu coração, ele entrou em desespero. Mas o diabo, ele sabe que você é de Deus, ou se você não é de Deus. Ele olha para o teu coração com um raio-x do inferno,
e consegue ver que você tem o selo ou se você não tem o selo. Eu digo, se você tem o selo, glória a Deus, porque Ele não vai te tocar nessa segunda trombeta. Mas se você não tem o selo, se você ainda não se rendeu a Cristo, você que está em casa, você que está aqui, não se rendeu a Cristo, saiba que no quinto selo, Ele tem autorização para mexer, bagunçar toda a sua vida. Então, acertar Cristo no coração não é só um presente de um dia ir morar no céu. Não, isso é o grande presente. Mas ter Cristo no coração é, nesse mundo, ter a proteção do amor e da justiça, da misericórdia de Deus, para que você possa viver sem ser tocado por essa legião de demônios que foram soltos como gafanhoto na quinta trombeta. Se você não tem Cristo, corra. Sabe por quê? Porque quando nós falamos de tocar trombetas, nós entendemos que ele já aconteceu, está acontecendo e vai intensificar, ficar pior daqui para frente, conforme a história vai andando. Então, já tocou, já foi liberado. Ele tem um raio-x olhando para você. Se você for selado, amém. Se você não tem o selo, cuidado, e nem adianta correr. Nem adianta correr, porque o bicho vai pegar. Porque as coisas vão ficar feitas. Isso é aqui, tá? Nós já estudamos isso. O povo de Deus é distinguido dos ímpios pelo selo, que é o Espírito Santo. Esse Espírito Santo que nós recebemos quando cremos. João 1,12 diz que quando nós recebemos e cremos em Cristo, Deus nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Ele nos selou com isso. Somos de Deus. E se somos de Deus, aqui no quinto, Ele não nos toca. Somos guardados por Deus. Os selos estão livres das tormentas. Os selados estão livres das tormentas. Aqueles que estão debaixo do abrigo do sangue do Cordeiro não estão debaixo da tormenta dos demônios. A maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos Ele abençoa. Provérbios 3:33. Nós vimos ainda que o juízo de Deus sobre os ímpios, vamos ver agora, o juízo de Deus sobre os ímpios, sexta trombeta. A palavra trombeta está emboscando hoje muito, né? Trombeta, para não errar mais. A sexta nós vamos ver agora. As quatro primeiras, natureza. A quinta vai tocar nos ímpios, tá? Quem não é selado. O que acontece na sexta? Vamos ler? Verso 13 do capítulo 9. O sexto anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz procedente dos quatro ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os quatro anjos, que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria é de 20.000 vezes 10 milhares, e eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraça cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos eram como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses três flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre que saía da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes, e tinha cabeça, e com ela causava danos. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras de suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Foi aberto de novo. Quando foi aberto? Será aberto, né? Ele já começou.
ele está acontecendo e ele vai se aumentar, intensificar, né, sua força, o seu poder contra a raça humana. Bem, a sexta trombeta, ele ainda está falando da mesma ação, do mesmo grupo que saiu na trombeta 5. Então, ainda Satanás, o anjo caído, pegou a chave do abismo, abriu as portas do inferno e trouxe uma grande legião, que no quinto era os gafanhotos, e agora no sexto são os cavalos, cavalaria, milhares de milhares de milhares. Qual a diferença? Algumas diferenças. Se no quinto não podia tocar no ser humano, selado, e poderia destruir o homem e a mulher que não tem o selo, o sexto ele tem uma liberação maior. Ele vai atacar e destruir 1/3 dos homens da raça humana. Só que no capítulo, no sexto, na sexta trombeta, ele não faz mais a distinção entre os selados e os não selados. Quer dizer que o grau de briga, de guerra, ele está aumentando. Ele é progressivo. O fim está chegando cada vez mais próximo, conforme a revelação de João. Aqui ele vai agir na raça humana. Ele vai atacar 1/3 da raça humana. 1/3 dos homens serão mortos, serão destruídos. Mas vamos lá. No verso 13 a 15, vamos ler de novo? Verso 13 a 15. O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a 1/3 parte dos homens. Vejam bem, amados. Então, o que ele está dizendo? Se a gente pegar a ideia de que quando tocou a sexta trombeta, ele ouviu uma voz saindo do altar de ouro que estava na presença de Deus. Temos que entender o que é esse altar de ouro que estava na presença de Deus. O que poderia ser esse altar de ouro que estava na presença de Deus? Vamos ler Apocalipse 6, 9 a 11. Alguém consegue ler bem alto? Para que quem está em casa consiga nos ouvir também. Apocalipse 6, 9 a 11. Quando ele abriu o quinto selo, vi, debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então, no quinto selo, aqueles que foram mortos por causa da pregação da palavra de Deus, estavam diante de Deus e falando numa conversa com Deus, Deus no seu trono. Eles chegam para Deus e falam, Deus, nós morremos, os nossos irmãos que estão na terra estão sendo mortos por causa da palavra e da fé em Cristo. Até quando, Senhor, o Senhor vai permitir isso? Deus, até quando o Senhor vai deixar isso acontecer? Oh Deus, por nós, o Senhor ia agora lá e fazia um julgamento, destruía tudo aquele povo. E Deus responde, calma, não chegou a hora, nem o dia, nem o ano, nem o tempo disso acontecer. Acalme, fica um pouco mais aqui. Quando chegar a hora, isso vai acontecer. Apocalipse 8, 3, 5. Mais alguém pode ler para nós?
presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Ok. Aqui na visão do 8 fala assim de que na presença de Deus tinha um altar que era o incensário e ali estavam as orações do povo de Deus e de que o anjo pegava essas orações e devolvia à terra e vinha trovões, um grande barulho, algo acontecendo. A narrativa aqui está dizendo assim de que na presença de Deus do trono de Deus tem o altar de ouro, o incensário, que é onde é depositada as orações dos justos. E que Deus, no seu tempo determinado, dia, hora e ano, Ele pega essas orações e devolve à terra. E algo maravilhoso acontece. A narrativa aqui está dizendo de que as orações dos justos, da igreja, do crente, do selado, ela está na presença de Deus. Nenhuma oração se perde, meus irmãos. Quando você dobra o seu joelho, ou está na sua cama, ou você vem à igreja como povo e clama a Deus, a Bíblia fala assim que nenhuma oração se perde. Ela é depositada no altar de ouro. E Deus, com a sua soberania e eternidade, no seu dia, hora, mês e ano específico, Ele a devolve, que é a resposta das orações. E se você pegar lá em Êxodo, na construção dos materiais e dos utensílios do tabernáculo, do templo do Senhor, esse altar de ouro, ele tinha 4 pontas, que eram 4 chifres, que é a narrativa do texto 9 que nós estamos lendo. Então, esse altar de ouro, então, tocou a 6ª trombeta, fez um barulho, aí ele ouviu uma voz que saía da onde? Do altar. E o anjo que organiza o altar disse: solta os 4 cantos da terra. Então a primeira coisa que nós temos que entender, que quando nós, como igreja, clamamos, oramos, Deus escuta as nossas orações e responde. E a 6ª trombeta, ela acontece e foi aberta, e é aberta e mantém-se aberta. Por quê? Porque a oração dos justos foram ouvidas. O que motivou esse selo de justiça de Deus foi a oração da igreja. Qual a oração da igreja? Que não aguenta mais de ver alguém, filho, pai, mãe, parente, amigo, indo ao inferno e nada acontecer. Não aguenta mais o sofrimento, as dores, as doenças, as brigas, esse mundo que nos sufoca, esse mundo que nos aprisiona, esse mundo que quer nos destruir. Os quintos selos, as 5ª trombetas que passaram, nos sufocam, nos aprisionam, e a igreja sofre em ver as pessoas, a sociedade morrendo no pecado, e clama. Então quer dizer, meu irmão, minha irmã, toda vez que você coloca lá no livro de oração um pedido para a sua família, porque é um pedido de socorro para Deus, porque você não aguenta mais, seja no financeiro, na doença, seja espiritual, emocional, relacionamento, seja o que for que nós colocamos, e como igreja nós oramos. Ele está dizendo aqui o texto de Apocalipse 9, de que por causa das orações é que a 6ª trombeta foi tocada. É que os 4 cantos do mundo e seus anjos atados serão soltos para fazer a justiça de Deus. Então saiba que quando nós oramos, nós estamos colaborando com o ministério de Deus. Não que isso vai mudar Deus, mas nós fazemos co-participantes dessa ação de Deus, usar a mão sobre a terra. Lembrando, usar a mão primeiro, levar as pessoas ao arrependimento e voltarem-se a Deus. Segundo, justiça.
para aqueles que ouvem e rejeitam a palavra de Deus. Então, o que nós começamos a ver na revelação de João é que a oração dos santos, a grande operação de Deus na terra, é uma resposta da oração dos santos, como nós vimos em Apocalipse 6, Apocalipse 8. Quando a igreja ora, ela se une ao Deus soberano e seu ato de justiça na história. Quando a igreja ora, Deus se manifesta. Eu sei que Deus não precisa da igreja para ser Deus. Ele é Deus. Eu sei que a igreja não precisa do Alex para ser Deus. Deus precisa do Alex para ser Deus. Ele é Deus com o Alex ou sem o Alex. Mas ele tem prazer em se relacionar com o Alex e com a igreja. E quando a igreja ora, o Alex e você ora, se coloca na presença de Deus, nós nos fazemos participantes da ação de Deus na história. Eu, estudando isso, eu fiquei muito preocupado, não com a igreja, mas comigo. Eu estou aqui ensinando que a importância, o poder, o relacionamento, a ação de Deus, tudo isso que está relacionado quando nós oramos. E eu fico assustado porque eu oro tão pouco. Se a oração é estar na presença de Deus, nesse altar, se fazer presente, se fazer lembrado, e Deus no seu dia, mês, hora, ano, Ele vai executar, devolver a resposta das minhas orações, e eu fico brigando comigo mesmo. Deus, eu tenho que tomar laço, porque eu oro tão pouco. Pelo grau de importância da oração na história, eu oro tão pouco. Eu me coloco tão pouco na presença de Deus. Eu faço tantas vezes uma oração tão formal para dizer que hoje eu orei. Eu tenho que aprender a quebrar o meu coração, a cair de joelhos aos pés da cruz, deixar de ser orgulhoso, soberbo e depender mais de Deus, chorar mais na presença de Deus, clamar mais pelas pessoas e pela minha própria vida, porque se eu sei que está lá diante do altar de Deus, e uma hora Ele vai devolver, e agindo, quando Ele devolve, Ele age na história, eu faço tão pouco. Eu não estou nem falando para a igreja, é um testemunho meu. Eu preciso ser mais crente na oração, derramar mais na vida com Deus, porque o que eu faço, o que eu oro, o que eu clamo, individual e coletivo, ele chega à presença de Deus. Talvez se fosse fazer um checklist das orações, tem tão pouca coisa minha lá. Talvez a minha família, a minha história não muda, porque quando Deus devolve as orações, não tem quase o que devolver. Eu preciso orar mais, eu preciso fazer mais. Mas vamos lá. O juízo de Deus é executado pelos 4 anjos que estão atados junto ao rio Eufrates. Uma coisa interessante: por que a visão de João coloca 4 anjos amarrados no rio Eufrates? Essa é uma questão que nós temos que perguntar. Esses anjos são agentes de justiça, ok? E muitas vezes nós como igreja pensamos que a justiça de Deus, quem faz são os anjos bons, os anjos que manteram a sua natureza santa. Mas aqui são os demônios. Os demônios vão ser agentes de Deus na 5ª, na 6ª trombeta, para fazer a justiça de Deus. Isso significa que, se Deus é soberano, até mesmo Satanás e suas legiões de demônios, eles estão debaixo do governo de Deus. Nós, como crentes, não cremos no dualismo, que Deus está aqui com os seus anjos, o diabo está aqui com os seus demônios, e uma batalha infernal espiritual para ver quem vai vencer. Não! Deus está aqui com os seus anjos, o diabo está aqui com os seus demônios,
e não há uma batalha. Só há uma ação soberana de Deus que rege e governa sobre todos. E para o diabo e seus anjos agirem, eles têm que ter a autorização e permissão de Deus. E nesse caso, Deus está dando essa permissão. Na quinta trombeta, Satanás recebeu a chave do próprio Cristo para abrir o inferno. E aqui, as orações dos santos têm a autorização do próprio Deus para que eles atuem na terça parte da população, dos homens. Vamos chegar no Eufrates. Esses anjos são maus, anjos caídos, que executam o juízo de Deus sobre o mundo. 4 é o número do mundo. O que representa 4? Norte, sul, leste e oeste. Quando discutia-se na época antiga, com Galileu, que a terra era chata, a terra era reta, falava assim dos 4 cantos, das 4 pontas da terra. E hoje nós falamos ali de norte, sul, leste e oeste, que representa toda a geografia, espaço físico do mundo. Então o termo 4 anjos, não é que tinham 4 anjos amarrados lá, não, o número figurativo, o número que tinha anjos, e conforme a narrativa, milhares e milhares de cavalaria estavam amarrados lá. E amarrados no rio Eufrates, junto a Eufrates. Antes de eu colocar ali, vamos pensar um pouco. Quando nós falamos do rio Eufrates, qual é a primeira coisa que nos vem à mente? O que aconteceu lá? No início da história, aonde ficava o Jardim do Éden? Entre 4 rios. E o rio era Eufrates. Então lá, nós temos a primeira narrativa da ação de Satanás em agir contra o ser humano. E foi no Jardim do Éden, cercado ou cortado pelo rio Eufrates, que o diabo fez o primeiro estrago na criação de Deus. Então, quando ele fala do rio Eufrates, ele está lembrando aonde Satanás agiu. Então, a igreja que estava ouvindo ou lendo a revelação de João, quando falou no rio Eufrates, entenderam, Satanás agiu lá. E uma outra explicação histórica, por que do rio Eufrates? Quando Abraão teve a promessa de Deus que ia chegar à terra prometida, teve filhos e filhos e filhos, aí foram escravos do Egito, Moisés tirou o povo do Egito e levou à terra prometida, Canaã. O rio que banha, que faz conduz ou contorna ali a terra prometida é o rio Eufrates, na parte norte de Canaã. E na história do povo de Israel, que morava ali na terra de Israel, em Canaã, ele sempre foi invadido. Quem veio? Os assírios atacaram e conquistaram o povo de Israel. Depois vieram os babilônios e conquistaram. Então todos os povos que vieram com grande violência e conquistaram o povo de Israel vieram do norte, passaram pelo rio Eufrates. Então, na cultura do judeu, na cultura do israelita, tinha a seguinte expressão: o mal vem do norte, e o mal passa pelo rio Eufrates, desde o Éden, em toda a história, principalmente o grande cativeiro da Babilônia. Quando João fala que os 4 anjos estavam amarrados no rio Eufrates, e que do norte vai ser solto, e do norte virá sobre a terra, ele está falando, porque a nossa experiência do que vem pelo rio Eufrates é destruição, é morte. Não quer dizer que os anjos estavam literalmente amarrados ao barranco ou à árvore que estava lá no rio Eufrates. Não. João estava dizendo da grandeza, poder maligno que estava sendo solto. E para o povo judeu, toda a história de guerra, destruição e morte vinha do norte, passando pelo rio Eufrates. Então o rio Eufrates ficou para o povo judeu uma marca ruim, uma mancha ruim de destruição. E João estava dizendo,
esses 4 anjos, que representam todo o mundo, serão soltos. Uma cavalaria, milhares de milhares, que vem do norte, vai passar pelo rio Eufrates e vai atacar 1/3. Atacar toda a população, mas 1/3 será destruído. Vamos lá. Foi no Eufrates onde ficava o Éden. Eufrates é o limite oriental da terra prometida, onde estavam os terríveis inimigos do povo de Deus, a Síria e a Babilônia. O ponto central aqui não é a geografia do Eufrates, é apenas um símbolo. Esses cavalos da destruição virão de toda a parte do mundo, mas com a intenção do Eufrates, do norte, a destruição. O juízo desencadeia-se no tempo determinado. No verso 15, dá uma olhadinha lá. No verso 15, diz assim: foi então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem 1/3 dos homens. Vejam bem, existe um tempo. Vocês lembram que no quinto cavalo, na quinta trombeta, os gafanhotos tinham autorização para agir durante 5 meses? 5 meses era do gafanhoto bebezinho virar adulto e causar o desastre. Era um tempo determinado. Aqui fala que há um tempo determinado. E tudo isso está marcado no dia, na hora, no mês e no ano. A soberania de Deus controla os agentes, o espaço e o tempo. Se nós cremos que um Deus é soberano, nós cremos que Deus ele tem o controle dos agentes, nesse caso, Satanás e seus anjos, o tempo, o espaço, ou tudo que você consiga imaginar, não sai do controle e da ação soberana de Deus. Deus está no trono, nada acontece sem a sua permissão. Ele que dá ordem, o que ordena a resposta das orações dos santos, como nós já vimos. Eles estão debaixo da autoridade. No tempo determinado serão soltos, e uma enchente de demônios vai transbordar sobre o mundo. O fato de serem soltos representa a liberação da ação punitiva do prazo previsto por Deus. Ao serem desatados, Deus usa a guerra como uma voz de admoestação aos maus. O que esses anjos soltos vão causar? Guerra. Destruição. Quanto tempo isso? Um tempo determinado. Lembre-se de Mateus 24, quando ele começa falando é o texto de Jesus profético, apocalíptico. Ele começa falando assim de que haverá os princípios das dores, mas essas dores vai ser intensificada, virá grande tribulação, mas por causa dos eleitos que moravam na terra, essa grande tribulação, esse sofrimento, ele foi abreviado, ou seja, ele arrebatou a igreja. Teve tempo de sofrimento, e esse tempo está relacionado com Deus nos conhecer e conhecer a sua igreja. Haverá um tempo da ação de Deus para, mais uma vez, agir de forma dura para que as pessoas se convertam. Mas, para aqueles que não se convertem, será a destruição. O juízo desencadeado pela sexta trombeta é mais severo do que anunciado pela quinta. Ou seja, vai aumentando o grau de intensidade. Os juízos vão se intensificando na história, quando a história caminha para o fim. Quanto mais passa o tempo, mais difícil vai ficar as coisas. Antigamente, antes da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, principalmente da Primeira Guerra Mundial, quando acabou a Guerra Mundial, o cristianismo criou uma teoria que se chama de pós-milenistas, que eles acreditavam assim: quando acabou a guerra, o mundo vai ficar melhor, a igreja vai pregar o Evangelho, as pessoas vão se converter, milhares e milhares, e o mundo vai ficar com mais crentes do que ímpios. E quando tem mais crentes do que ímpios, o que acontece? Vai ficar melhor a cultura, a moral, tudo.
Quando estavam pregando isso, pouco tempo depois veio a Segunda Guerra Mundial e caiu por terra toda a teoria cristã de que o mundo iria melhorar. Da quinta para a sexta, só piorou. E a sétima significa, nós vamos ver no ano que vem, significa que acabou a chance. A quinta e a sexta, Deus oferece oportunidade à raça humana. Na sétima, é o juízo final. Não tem mais oportunidade. Foi-se, acabou. Os gafanhotos e os cavalos têm grandes semelhanças, né? Quais semelhanças? Destruição. Tanto os gafanhotos como os cavalos da quinta e da sexta trombeta, eles têm o poder na cauda e na cabeça. Lembrem bem, na cauda e na cabeça. Há uma semelhança entre os dois, tá? Como eu falei, na cauda e na cabeça. Sua atividade é causar dano, mas a intensificação dos flagelos na sexta trombeta é inegável. No lugar da tortura aparece agora a matança. Antes só torturava, agora se mata. O juízo descrito na sexta trombeta descreve a guerra. São todas as guerras. Amados, vamos pensar na história bíblica, povo de Israel. Se você estudar da criação até a vinda de Jesus, do povo hebreu, e olhar nos livros, nos salmos, quando foi que esse povo sentou um tempo e disse: ufa, agora estamos de férias? Povo bíblico. Ufa, agora nós vamos sentar aqui e vamos ficar de férias, sem brigas, sem guerra, sem lutas. Até mesmo quando o tempo de Josias, ou dos reis que eram servos de Deus, tinha guerra contra ímpios, é verdade, mas guerras internas, porque os novos reis que surgiam e queriam purificar o povo, tinham que lutar dentro do seu próprio povo. Não havia paz. Tirando a história bíblica, a gente liga a televisão, o que a gente escuta? Batalhas, guerras. Hoje talvez a batalha que nós estamos lutando aí, coronavírus, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Civil na África, né? Nós tivemos aí grandes guerras internas, né? Civil do Brasil, mortes, destruição, sobre política. Nós olhamos aí todo ao redor do nosso mundo, quanta destruição, quanta briga, quantas guerras. Então esse sexta trombeta começa falando de que uma das ações desse grupo de anjos malignos é a guerra. Mas não só a guerra visível, mas também uma guerra invisível. Porque a guerra visível, a gente até consegue tentar se defender, né? Os países que vivem mais em guerras, as casas eles fazem já com um lugar antibomba. Tocou o alarme, corre, se esconde. Nós não temos isso no Brasil, graças a Deus. Mas pensou se nós estivéssemos em ambiente de guerra todos os dias? Se o vizinho buzinou o carro, você corre para se esconder no buraco, até descobrir que não era, foi o vizinho com uma buzina diferente. Terrível, sem paz, sem destruição. Que fala que esses anjos vão trazer a guerra, que a guerra não é apenas o castigo, mas também a justiça de Deus. Que as guerras resultam de, vamos dizer, de destruição, de danos, mas também ela é motivo por causa daqueles que são contra a palavra e a ação de Deus. Os agentes de juízo são uma multidão incontável, são cavalos e cavaleiros, 20 mil vezes 10 milhares, não no número literal, mas de uma grande manifestação desse mundo. Lembra que Satanás levou consigo 1/3 dos anjos. Esses anjos vão estar em atuação. Uma espécie de invasão demoníaca desses seres. Essa cavalaria não apenas atormenta, mas também mata a terça parte. Torna-se o homem seres ferozes, malignos.
Ele poderia chegar. Mas Alex, como que eles vão causar guerras? Como que esses milhares e milhares de demônios vão causar guerra? Amados, você nunca leu nada que o pai matou o próprio filho? Que o irmão matou o próprio irmão? Esse dia teve um julgamento aí de um irmão do interior, de outra cidade, que matou outro irmão por causa de terras. Você nunca viu famílias brigando por causa de herança? Você nunca viu cidades competindo com outras cidades e brigando? Você nunca viu nação contra nação, povo contra povo? E como começa uma guerra? Como começa uma briga familiar? Você já pensou que dois irmãos que moram na casa lá, de repente a mãe passa, abraça o mais velho: filho, eu te amo. Passa para o mais novo, dá um tapinha nas costas. Isso é motivo de guerra, de briga? Mas quando Satanás age no seu coração, na sua mente, intensifica o pecado que está em você, principalmente ímpio, o que acontece um irmão com o outro? Primeira coisa que vai na frente é dizer: tomar cuidado. Minha mãe gosta mais do meu irmão do que de mim. Segunda coisa: vou ferrar com o meu irmão. Terceira coisa: vou puxar o tapete dele. Depois eu vou dar um meio de acabar com ele. Caim e Abel? Começo da história. Não é assim com algumas famílias? Né? Eu tenho 4 irmãos. Eu saí cedo de casa. Saí com 18 anos, 19 anos, né? Mas eu vivi muito bem com os meus irmãos. Mas tem um episódio que o meu irmão talvez vai assistir, um pouquinho. Nós tínhamos uma condição financeira, quando morávamos no interior de São Paulo, muito, muito ruim. O meu irmão estudava de manhã e eu estudava à tarde. E nós tínhamos um tênis só. O tênis do tamanho do pé do meu irmão. Então ele vinha correndo da aula, corria para casa, para eu colocar um pouquinho dele no sol, porque ninguém é de ferro, né? Aí colocava um jornal na ponta e usava o mesmo tênis para ir para a escola. Até aí tudo bem. 7 de setembro, a escola ia fazer o desfile e nós tínhamos que desfilar. O pai e a mãe teve que escolher quem vai desfilar, o Quinho ou o Alex, porque temos um tênis só. E sabe quem escolheram? O Quinho. Eu era o mais novo, eles falaram: você vai no ano que vem, o seu irmão não vai mais daí. Bem, eu estou contando porque até hoje, de repente, estou com raiva da situação, porque eu não desfilei, né? Porque eu não tinha um tênis. Mas a questão não era o tênis, é que minha mãe e meu pai escolheram o meu irmão. Se o diabo atacasse o meu coração e eu não fosse um eleito selado por Deus, eu estaria com raiva e quem sabe distante, brigando com o ódio do meu irmão e, se possível, fazer algo para derrubar não só o tênis dele, mas a vida dele. É assim que começa uma guerra familiar. É assim que começa uma guerra entre a nação, entre um governo querendo o dinheiro, o petróleo, o poder, ser soberano, mostrar sua força, o orgulho, a soberba, e vai destruir famílias, deixar crianças sem pai, sem mãe, mutilados, de uma história. Por quê? Por causa da dureza do coração do homem. Satanás não age assim. Não age assim na igreja, amados. Quantas igrejas você pode estudar por aí que são divisão de divisão de divisão? Quantas igrejas que surgem porque ela dividiu de lá, que dividiu para cá, que dividiu para cá. Hoje é uma igreja que veio da divisão. E quantas igrejas que estavam firmes, fortes, de repente ruíram, perderam suas forças, porque por causa de uma outra coisa que acontece na igreja e a casa cai. Eu uma vez presenciei a divisão de uma igreja, que o escupim, o ponto final de separação da igreja, e as duas igrejas se separaram, até hoje vivem mal, foi com um tapete. Um presbítero deu o tapete, e o tapete ficou debaixo do púlpito de uma família. Uma outra família chegou lá e disse assim: não gostamos do tapete, vamos tirar e vamos pôr um outro tapete. E na briga do tapete, quem ganhou foi o diabo. Porque uma parte seguiu os presbíteros e saíram e montaram uma igreja que fechou. E esses irmãos ficaram no mundo. Por orgulho, não voltaram. Outros irmãos que estavam no tapete se acharam: nós podemos, nós mandamos, expulsamos os corintianos,
da igreja. E nós ficamos no poder, que a igreja até hoje patina. Ele causa isso na família, causa isso na igreja, causa isso no município, causa isso nos estados, causa isso nos países. Guerra. E o que acontece com essa guerra? Quem morre? Filhos, pais, munícipes, pessoas do estado, pessoas dos países, estão morrendo. Dia após dia. Fernando levantou, ele já entendia sinal para falar. Dia após dia, esses anjos têm intensificado o coração humano para fazer guerras, para criar armas, para causar divisões. E tem tido vitória. E o pior de tudo isso é com a permissão de Deus, para que essas pessoas se rendam e voltem a Deus. E se isso não acontecer, serem subjugadas e destruídas. E se forem destruídas, sabe para onde vão? Para o inferno. Porque não são seladas com o selo do Espírito Santo. Para a gente finalizar, os agentes são transformadores de máquinas assassinas. Eles são inatingíveis, eles são seres ferozes, eles são peçonhentos como serpentes, eles flagelam e matam os homens. Vejam a atrocidade das guerras, como eu falei, o arsenal da morte armazenado hoje. Eu até acho que a mídia, como nós temos em nível mundial, hoje nacional, ela pode ser, se não é, né, o povo desce, né? O pau na Rede Globo, com razão, mas se a mídia não for ainda usado por Satanás, ele vai ser, porque a capacidade de influenciadora que ela tem, ela é gigantesca. Bem usada, ela poderia ser algo fantástico para o bem, mas infelizmente todos os idealismos, né, que vão contra a palavra de Deus, elas estão sendo ensinadas nessa formação dessa identidade cultural, social hoje. Os nossos filhos e os nossos netos estão aprendendo muito mais como odiar a Deus e as leis de Deus do que como amar a Deus e andar com Deus. Enquanto o pastor vem, vamos lá. O juízo de Deus da sexta trombeta, por mais dramática, é ainda limitado. A ira de Deus ainda vai está agindo, mas ainda usa de misericórdia, porque ainda não é o fim, tá? Ainda não é o fim. Vamos passar. Essa trombeta é a última chamada de Deus aos ímpios, antes do juízo completo. Ou seja, essa é a última chance que Ele está dando à raça humana. Depois vem a sétima, e a sétima é o final. É o julgamento de Deus. O propósito dessa trombeta é dar aos homens uma chance. O juízo mais severo não produzem o arrependimento dos ímpios. Só até terminar essa parte aqui, o final do texto que nós lemos, 15, 16, 17, 18, e diz assim: com tudo isso acontecendo, os ímpios, ou a parte deles, não voltaram ao Senhor e não abrem mão dos seus pecados. Ele faz uma dura observação aqui, que fica para um outro estudo, sobre os ídolos: ouro, prata, bronze, pedra e madeira. Os ídolos. Ontem nós tivemos aqui à noite com os jovens, o seminarista Naaman. Ele falou sobre os ídolos do coração. Muito boa a palavra dele, sobre os ídolos do coração, que esses ouro, prata, madeira e pedra, eles vão gerar em nosso coração cegueira, visão baixa espiritual e danos, e nos levam à própria morte. Foi um grande estudo dele ontem. Então encerramos, deixa eu ver se não tem mais nada, o pecado, a idolatria. Nem vou entrar na idolatria, para a gente concluir algumas coisas. Primeiro, igreja, vamos orar mais. Um dia um jovem chegou para mim
e disse: Alex, vamos pegar aqui os adolescentes e jovens, vamos para o monte orar, porque é muito legal. Eu pensei isso no meu coração: eu, velhinho, monte, o joelho dói, mas vamos, se é para o bem geral da nação, vamos para o monte orar. Eu, o jovem, disse: que legal, vou avisar a galera. Eu disse: não, espera. Então, quando os jovens passarem a vir na segunda-feira orar, 7h30 da manhã orar na igreja, aí nós vamos para o monte. E se orar é a importância, não fica de não vem de manhã orar, ou nem vem na segunda-feira, 6h15, que é o dia oficial da oração da igreja, não vem orar. Se a preocupação era orar, vamos orar na segunda-feira. Depois vamos para o monte. Mas o objetivo não era orar, era ir bagunçar, passear no monte. Então eu respondi: conta outra, essa não colou, né? Vamos orar, vamos buscar, vamos clamar, porque Deus age na história por meio da sua oração. Se renda a Cristo, para que você tenha essa proteção. E vamos clamar por misericórdia a esse mundo, que a Bíblia diz que vai aumentar as consequências. Amém? Vamos ficar em pé, nós? Pai querido, nós agradecemos, Deus, por essa palavra dura, uma palavra pesada, forte, que fala sobre guerra, demônios, morte, mas se está na Bíblia, Deus, nós temos que ensinar essa verdade. Mas nós que somos povo de Deus, temos um conforto de saber que, ainda assim, por mais difícil que seja, nós somos guardados pelo Senhor. Então nos abençoa, Deus, esse dia que é do Senhor. Fala ao nosso coração no decorrer desse dia, nos traga também a sua casa, para que possamos ter a vitória e ouvir do Senhor mais. Nos abençoa, Deus, eu peço, em nome de Jesus. Amém. Aniversariantes. Temos aniversariantes essa semana? O pastor não chegou aqui, mas temos aniversariantes essa semana? Abigail hoje? Isso. Abigail está ali? Já chegou? Está na classe. Está na classe. Tem Abigail, tem mais alguém de aniversário essa semana? A Esther. Tudo na classe. Tudo na classe, tudo na classe. A Esther está aqui, ó. Esther está aqui? Vem, Esther, aqui na frente. Esther, a Abigail está também ali aqui na frente. É a mamãe com ela? Vai a mamãe com ela. Presbítero Paulo, faz favor, meu querido. Uma autoridade instituída por Deus aqui como nosso presbítero também. Paulo não está de aniversário não, ele está velho assim, não é porque faz aniversário todo culto. Não é isso. Abigail, Esther estão de aniversário. Mais alguém de aniversário essa semana? Não? E para o presbítero Paulo fazer a oração? Glória a Deus, Senhor Pai. Agradecemos, Pai, porque o Senhor nos deu a oportunidade de estar aqui, Pai, de ouvir a Tua palavra, de aprender um pouco mais do Senhor, Pai. Pai, de estar aqui, Pai, declarando que o Senhor é nosso Salvador, o Senhor é nosso Senhor, o Senhor comanda nossas vidas. Entregamos ela a Ti. E agradecemos, Pai, pelo aniversário da Abigail, aniversário da Esther. Que o Senhor, Pai, esteja sempre, Pai, colocando o coração delas, que cresçam no Senhor, Pai. Elas são crianças ainda, mas já entendem que o Senhor é o Salvador de suas vidas. Então que o Senhor possa estar sempre no coração delas colocando isso, Pai. E ela nunca mesmo desviar do seu caminho. Nos abençoe nesse dia. E, Pai, nos traga a noite também aqui, Pai, para poder cultuar o Senhor. Amém. Que eu agradeço em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Amém.